Boa tarde a todos. Eu trabalho no HC já há algum tempo, e na área de dados. Desse projeto, tem quem faz parte a Lucimara, que é a minha chefe, mas ela não pôde vir porque ela está de férias, viajando. A Soninha, que está aqui, e o Fábio Meng, que ele é da parte do suporte. Nós somos DBAs, eu, a Lucimara e a Sônia, e a gente já trabalha com isso há um tempinho. A nossa agenda, vou falar um pouquinho do histórico do HC, o objetivo do projeto, as tecnologias que nós empregamos, quais foram as fases, os produtos obtidos, os resultados, o que a gente ainda tem que fazer, né, os trabalhos futuros, e o nosso contato. Antes de eu começar a falar, para falar sobre esse projeto não dá para fazer em 15 minutos, então vai ser só uma palhinha, só assim, se alguém quiser conversar, pode entrar em contato com a gente. O HC ele tem uma diversidade muito grande de sistemas. Nós temos sistemas hospitalares, que atendem toda a parte do paciente, e tem a parte de departamentais. E são vários sistemas, faturamento, indicadores, são vários sistemas. E a gente tem uma gama grande de servidores, de gerenciadores de bancos de dados, porque às vezes pode estar no mesmo servidor. Então, nós temos o DB2, que tem toda a parte hospitalar, tem a parte de MySQL, tem a SQL Server, também temos o Axis, apesar de muita gente falar que ele não é um gerenciador, mas a gente utiliza. Isso tudo gera muita dificuldade, principalmente para a área de dados, para gerenciar, e para o suporte também. E a falta de padronização de estruturas também é um pouco complicado. Então, o objetivo principal do projeto é padronizar um único gerenciador de banco de dados. Não é um projeto fácil, é um projeto demorado, mas é importante para o HC em si, né, para toda a comunidade, porque a gente tem muito ganhos, principalmente quando a gente fala de segurança. A gente começou a estudar quais os gerenciadores de banco de dados disponíveis para a gente estar identificando qual é o melhor, qual atenderia mais a nossa área. E uma coisa muito importante que, assim, no HC é primordial, é o custo-benefício. Se tiver custo, geralmente a gente não consegue implementar. Então, tinha que ter um custo acessível. E aí, migrar os diversos sistemas para o escolhido, que no caso foi o PostGRI. O que a gente precisou para estar implementando esse projeto? Do PostGRI, é free. Do Linux, quem fez a instalação toda foi o Fábio, do suporte, o Fábio Meng. A gente utiliza muito o PHP, PG-admin, a versão 3, e a ODBC de acesso. Porque os nossos sistemas, eles utilizam a ODBC para acessar. Para a gente fazer uma migração, a gente não podia mexer muito no código, a gente depende da área de desenvolvimento. E, então, a gente precisava manter o acesso via ODBC. Então, nós começamos esse projeto em 2011, implementamos o servidor de desenvolvimento, começamos a fazer estudo de qual seria o principal, um case, né, qual seria o piloto. Nós tínhamos assim, vários sistemas. E nisso, a gente, escolhendo o piloto, nós começamos a fazer a migração. Ainda nas fases dos sistemas, depois que a gente fez os testes de desenvolvimento, nós criamos o servidor de produção, começamos a padronizar, principalmente os novos sistemas, definindo a estrutura. No caso, cada gerenciador de banco de dados tinha um tipo de acesso. Além de um tipo de acesso, tinha permissões diferentes, usuários diferentes, e a gente está fazendo esse trabalho. Conforme a gente vai migrando, a gente vai tentando padronizar. O Axis é o mais fácil, porque a gente tem que criar novo, ele não tem permissão, não tem grupo, então é mais fácil você fazer a migração do Axis, né? Definir a estrutura de backup e começar a migração. O primeiro projeto que a gente fez foi do DB28 para o PostGRI, que é a parte de indicadores. Ele começou em 2011, a gente demorou um pouquinho com ele, porque eram várias tabelas, o aplicativo precisava ser migrado também, que estava em Java, foi passado para PHP. Foi o mais complicado, porque também foi o primeiro. E a gente precisava fazer rápido, porque a gente precisava tirar o servidor de DB28, ele ia deixar de fazer parte do HC, então a gente precisava tirar ele o mais rápido possível.
Aí, depois, ganhando experiência, o segundo que a gente fez foi do MySQL para o Postgre. Aí a gente teve uma certa dificuldade, por quê? O MySQL estava usando MyISAM, e o Postgre usa o TF8. Aí o Fábio fez todo um processo para estar adequando, principalmente os caracteres, acentuação, para poder fazer a migração. Ainda dentro do projeto da parte de migração, a gente cria a parte do DBC, configura, e aí tem que fazer, geralmente tem que fazer acerto nos SQLs. Aí a gente precisa também da parte de desenvolvimento. Então, a gente, além do suporte envolvido, a gente tem que envolver em desenvolvimento e a parte de dados. Uma das coisas que a gente teve que fazer é acerto em SQL. Então, por exemplo, dependendo do comando que você usa, no caso do MySQL, a gente teve que trocar o like por ilike e o convert por cast. São exemplos assim reais que a gente passou lá e que, quando a gente começou a fazer, a gente nem imaginava que a gente precisaria fazer esse tipo de acerto. Além das estruturas, né, dependendo, estrutura de data muda. Então, fazer a carga, a gente tem que fazer todo um tratamento nos dados para depois fazer a carga. Os produtos obtidos, produtos que a gente já migrou de outros gerenciadores de bancos de dados. Sistema de avaliação de produtos, a gente trouxe ele do MySQL. O sistema de cadastro de computadores de redes da informática do HC, nós migramos eles do SQL Server. Ele ainda tem um pedaço no SQL Server que ainda está sendo alterado, ainda não passou totalmente. Temos o sistema de consulta de exames de laboratório de patologia clínica, na verdade, ele não é um sistema. Ele é um acesso que faz a base. Por quê? Antes, a nossa base estava toda em fita. Então, se o médico queria acessar um exame, ele não conseguia. Mais de 3 meses, ele não tinha acesso, a não ser que ele fosse na pasta do paciente. Isso em forma de papel. Aí a Soninha fez todo um trabalho para trazer os dados para o Postgre. Então, hoje a nossa base tem mais de 20 anos de histórico de pacientes, da parte de laboratório, tudo no Postgre. E a gente também está fazendo a parte do BI utilizando o Postgre. Esse a gente ainda está desenvolvendo. Ele está vindo do Axis. Alguns projetos, no decorrer desses 3 anos, surgiram novos projetos. Então, a gente também fez a parte do sistema de cardiologia. Ele é departamental, porque toda a parte de paciente, de atendimento paciente, solicitação de exames de imagem, tudo isso ainda está no DB2, que é um sistema bem grande. São vários sistemas, todos eles estão interligados. A parte de solicitação de usuário, todos os usuários novos que vão acessar sistemas dentro do HC, é feito através de um sistema que utiliza a base de dados no Postgre. A parte da estrutura do site, que foi desenvolvido em Drupal, está no Postgre, tanto da intranet quanto do site do HC. Os nossos resultados, principalmente para a área de dados, padronização. Quando a gente fala de padronização, não é só de estrutura, mas padronização nas pesquisas. A gente faz muita pesquisa. Então, o usuário chega lá e fala assim, eu quero levantar todos os pacientes que fizeram determinados exames. Quando você tem sistemas espalhados em vários gerenciadores, isso dificulta. A gente pega daqui, pega dali e vai juntando os dados, né? É mais trabalhoso. No caso do histórico do laboratório, a gente às vezes levava 2 semanas para recuperar esses dados, porque a gente usava cartucho, a fita, né? Para trazer do cartucho, tinha 2 controladoras. Quando o suporte estava usando, a gente não podia usar. Então, era um pouco complicado. Agora, a gente consegue resolver, uma vez montado o SQL, em um dia a gente executa uma consulta. Administração centralizada. Quanto mais gerenciadores a gente tiver, mais difícil é. Backups diferentes, estruturas diferentes, fazer pesquisa em cima de sistemas em gerenciadores diferentes é mais complicado. E a parte de segurança, quando a gente está saindo do Axis, do SQL Server, no caso nosso, por favor, não deem risada, mas a gente utiliza o 6.5. É bem antigo. Quem foi beneficiado? Se a gente for pensar, principalmente em segurança, o HC inteiro é beneficiado. Os usuários que utilizam os sistemas, eles ganham principalmente em segurança. Nós, os DBAs, quando a gente está trabalhando com padronização, os resultados são melhores.
e as pessoas que estão acessando o site desenvolvido pelo HC, no HC. Os trabalhos futuros. Primordial. Quando a gente está trabalhando com análise com pesquisa de dados, que é para gerar indicadores, para gerar BI, a gente precisa separar o transacional do analítico. Então, a nossa meta é, no futuro, conseguir separar. Hoje, ele está tudo em um gerenciador só. Desenvolver novos sistemas dentro do PostgreSQL, já padronizando, né? E o tipo de acesso, né? Fazer acesso direto, sem usar o DBC. Tudo isso envolve a área de desenvolvimento, que é uma área grande, eles têm outros projetos também, e envolve o suporte, porque o suporte ele trabalha junto com a gente, na parte de backup, na parte de manutenção do servidor, atualizações. Então, é importante esse trabalho em equipe. Se alguém depois quiser entrar em contato, quiser conhecer, eu só gostaria de fazer um agradecimento, principalmente ao pessoal do Hemocentro, porque uma das coisas que incentivou a gente aí para o PostgreSQL é que o Hemocentro também utiliza o PostgreSQL. E o pessoal de lá deu bastante dicas para a gente, ajudou a gente, principalmente no começo, a gente foi lá, foi conhecer, e foi muito legal essa interação que a gente teve. É isso. Obrigada.